O doutor José Bento, ele fala o que a gente precisa ouvir de um jeito que a gente entende. Tudo bem, doutor José Bento? Como vai, Regina? Tudo bem, e você? Também. Vamos falar sobre um assunto que a gente tem tantas dúvidas, sobre secreção, sobre corrimentos e infecções vaginais. É verdade, é verdade. Corrimento, você sabe que 450 anos antes de Cristo, Hipócrates já descrevia dois tipos de corrimentos na mulher. Jura? Um corrimento natural, normal, que é aquele corrimento mais espessado, esbranquiçado e que não trazia nenhum sintoma. E um corrimento anormal, que tinha uma coloração esverdeada, amarelada, com ardor e fluido. Então, você veja a importância, o pai da medicina já descrevia esses dois tipos de corrimento. Porque as mulheres, às vezes, elas têm esse tipo, têm corrimento e elas ficam muito preocupadas e ficam querendo terminar esse corrimento, que às vezes é um fluido normal, é uma defesa do organismo. Porque, veja, Regina, entre a vulva, que é uma região contaminada, até o útero, que é outra região do órgão genital interno da mulher, que não é contaminado, tem que ser completamente asséptico. Então, entre os dois, existe a vagina. E essa vagina é um órgão que tem uma microbiota especializada em acabar com qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de bactéria. E um dos mecanismos que ela tem para acabar com esse tipo de vírus, essa invasão, às vezes, que pode acontecer, é aumento do fluido vaginal. Com isso, ela está jogando para fora todas aquelas bactérias. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades, doutor José Bento? Vamos embora. Doutor José Bento, é mito ou verdade que não é normal ter corrimento todos os dias? Então, é normal, é mito, é normal ter corrimento todos os dias. E às vezes esse corrimento pode aumentar. Quando que pode aumentar? Antes da menstruação, ele pode ficar um pouquinho mais escuro, ele pode aumentar na época da ovulação, que existe aquele muco cervical para facilitar a entrada do espermatozoide. Então, ele sofre influências da temperatura. Por exemplo, se está um dia de muito calor, você usou uma roupa muito abafada, você aumenta essa transsudação vaginal. Um dia que você está sem calcinha, por exemplo, você dorme sem calcinha, esse fluido diminui, que aliás é um bom hábito a mulher ter, ficar sem calcinha à noite. Não com esse frio, né, Regina? Mas no dia de calor é bom. É saudável, né? É saudável. É mito ou verdade que corrimento amarelo, esverdeado ou acinzentado é sinal de doença? Isso é verdade. Corrimento amarelado, corrimento esverdeado, acinzentado, bolhoso, com odor desagradável, com coceira, pode ser problema. Nós temos até um slide para mostrar quais são os 3 maiores corrimentos que a mulher pode apresentar. Os 3 maiores corrimentos patológicos. A candidíase, esse corrimento esbranquiçado, parece uma nata, a vagina toda fica muito vermelhinha, fica inchada, a vulva e dá muita coceira. A tricomoníase é um corrimento mais bolhoso também, mas é mais amarelado. O colo do útero fica em formato de framboesa, de tão vermelho que está, e dá muito ardor com a tricomoníase. E a vaginose bacteriana é um corrimento acinzentado, bolhoso também, e que causa um odor muito desagradável, um odor de peixe estragado. E principalmente quando em contato com esperma ou quando em contato com a menstruação. Doutor José Bento, a imagem maior que a gente está vendo é uma ilustração e a menor é uma foto real? Nos 3 slides? É exatamente isso. A menor é a foto real. Olha que interessante essa da candidíase. Exato. Parece uma nata mesmo, né? Olha a tricomoníase, que é um mais fluido. E quando está fluido assim, bolhoso e com ardor, é sinal de problema. E a vaginose bacteriana, você vê que é mais acinzentado, mas tem umas bolhas também. Sim. E quando rompe essas bolhas é que sai esse odor desagradável. Tá certo. Eu nunca tinha visto.
Muito legal esse slide. Interessante, né? Muito interessante. E por isso que precisa ir no médico, porque o homem, você vê, ele tem os órgãos genitais para fora do corpo, né? Então é muito fácil ele se examinar, mas a mulher não consegue fazer isso. Ela tem que ir no médico para colocar aquele espéculo para o médico visualizar o colo do útero, a parede vaginal. Você vê que na vaginose bacteriana, a parede vaginal fica normal, só tem aquele fluido, aquele corrimento, mas a parede vaginal mesmo não fica vermelha, Sim. não fica hiperemiada, É não interno, fica né? inflamada, né? É mais na tricomoníase e é mais na candidíase. Agora, muitas vezes tem associação, viu? Tem associação de candidíase com tricomonas ou tricomonas com Gardnerella, então é muito comum ter essa associação. Perfeito. É mito ou verdade que o uso prolongado de antibióticos pode favorecer o aparecimento de infecções vaginais? Verdade, porque o antibiótico altera o quê? A microbiota. A microbiota é vaginal. Essa microbiota é um exército que toda mulher tem na vagina, que mantém o pH vaginal bem ácido, para quando alguma bactéria cair nessa piscina de ácido, ela acaba morrendo. Se você toma antibiótico, você altera essa microbiota e acaba com esse pH, facilita a entrada de bactérias. Perfeito. Me dá um minutinho, doutor José Bento, já venho. A gente vai continuar, tem perguntas do pessoal de casa. É Alive Mais que fala, não é Alive, é Alive Mais. Não vou continuando a nossa conversa com o doutor José Bento sobre corrimentos e infecções vaginais. Mais um mito ou verdade, doutor José Bento? É mito ou verdade que o corrimento vaginal marrom pode ser um sinal do câncer de colo de útero? Isso pode ser o primeiro sinal de um câncer do colo do útero. Um outro sinal que pode acontecer chama-se sinusiorragia. O que é sinusiorragia? É um sangramento às relações sexuais. Então, quando você tiver relação sexual e tiver um sangramento, vá ao médico para fazer um exame de Papa Nicolau, para ele dar uma olhada no colo do útero. Na maioria das vezes é só uma ectopia, uma feridinha no colo do útero, facilmente tratável, mas precisa ser visto. Perfeito. Emendando nas perguntas, vamos começar com a dúvida da Renata. Tive clamídia 2 vezes. As chances de engravidar diminuem por causa disso? Bom, é uma das causas de infertilidade. Todas as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, podem acabar lesando, alterando a função tubária. Você acaba obstruindo as suas trompas por causa dessas infecções e pode ter, sim, dificuldade para engravidar. Então, Renata, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorreia, que é a gonorreia, Mycoplasma, todas essas bactérias, elas são facilmente, então, adquiridas quando você tem algum corrimento daqueles que nós falamos. Então, por exemplo, o tricomonas, ele não tem essa capacidade de chegar até a tubuterina. É muito difícil ter uma inflamação pélvica por causa do tricomonas, ou por causa da clamídia, ou por causa da vaginose bacteriana. Mas ela facilita a entrada dessas outras ISTs. Então, a clamídia, a gonorreia. Então, o que você tem que fazer agora é um exame específico para avaliar a sua tubuterina. Que exame é esse? É aquele histerosalpingografia. Histero é útero, salpingo é trompa, grafia é uma foto, então, da sua trompa e do seu útero para saber como que está a permeabilidade das suas trompas. É um exame relativamente simples, né, doutor? Super simples, mas tem que ser com uma pessoa habilitada, tem que ser com um radiologista que está acostumado a fazer esse tipo de exame. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Tem que usar um espéculo que seja de plástico, aquele de acrílico. Sim. Não pode ser aquele de ferro, porque senão na chapa vai aparecer. Não pode usar nenhuma pinça no colo do útero, porque isso dá cólica, faz o útero contrair e altera todo o resultado do exame. Então tem que colocar um catéter delicadamente pelo colo do útero e injetar o contraste, e esse contraste tem que estar na mesma temperatura do nosso corpo, a 36 graus, porque senão o útero também contrai, altera o exame. Perfeito. Raíssa diz, toda vez que tenho relação, fico com o corrimento esbranquiçado por alguns dias e depois melhora. Não sinto coceira e não me incomoda. É sinal de alguma doença?
Não é, Raíssa. Você vê que você não tem nenhum sintoma. Você não tem coceira, você não tem ardor, você não tem um odor desagradável. Você tem um aumento do fluxo vaginal, um corrimento vaginal normal. A relação sexual é uma agressão para a vagina. E você tem um aumento da lubrificação durante a relação sexual para facilitar a entrada do pênis. Então, tudo isso se transforma num fluxo maior que como se a vagina estivesse se limpando, vamos dizer. A vagina é um órgão autolimpante. Então, ela está se limpando. Não tem nada de infecção, não tem patologia. Perfeito. Rebeca, corrimento esverdeado sempre será tricomoníase. Estou com corrimento verde, porém não tem cheiro e não apresenta coceira. Rebeca, não dá para a gente fazer o diagnóstico só pela coloração do corrimento. Não dá. A gente colocou esses 3 maiores corrimentos que a mulher tem, de maior frequência, só para vocês terem uma ideia do que pode ser. Mas quem vai fazer o diagnóstico é o seu médico. E às vezes até ele tem dificuldade para fazer o diagnóstico. E aí ele lança a mão de outros exames. Ele faz um exame de lâmina, ele faz um exame de Papa Nicolau, que aí aparece, uma captura híbrida para ver se não tem HPV. Então é o médico que você vai procurar que vai fazer o diagnóstico. É um puxão de orelha na gente, né? Não dá para colocar no Google e tal. Não, tem que ir ao médico. Não, e usar creme? Então? Usar creme vaginal. Doutor, não pode. Eu estava com corrimento, aí usei uns cremezinhos vaginais que eu tinha aqui. Nem sabe se venceu o creme, se não venceu. Usou o creme uns 3 dias e não melhora. Não sei o que acontece. Eu falei assim, mas venha cá já. Isso é importante porque essa infecção está na vagina. Agora, enquanto está na vagina, a gente consegue tratar muito bem. Agora, quando ela sobe, encontra o útero, pelo útero cai na tuba uterina e cai na cavidade abdominal, isso pode se transformar numa DIP, doença inflamatória pélvica. E às vezes precisa até internar essa paciente para tomar antibiótico. Então, não é brincadeira. Tem que procurar um colega, um ginecologista habilitado, para que ele possa fazer o diagnóstico e tratar adequadamente. Perfeito. Eu já venho, doutor José Bento. Já. Falei que ele fala as coisas que a gente... Continuando com o doutor José Bento. Doutor José Bento, a dúvida agora é da Beatriz. Tomo banho com sabonete de glicerina de bebê. Troquei o sabonete recentemente e venho apresentando muita coceira na região vaginal e um corrimento transparente. Pode ser por conta do sabonete? O que fazer? Mas sem dúvida nenhuma, Beatriz, só pode ser o sabonete. É uma agressão que a sua vulva, a região genital, está tendo e aumentou o corrimento para se defender dessa agressão e você está tendo essa coceira por provavelmente uma reação alérgica por causa dessa troca de sabonete. Agora, o melhor sabonete não é de glicerina, o melhor sabonete, não sei nem qual que você está usando, mas o sabonete de barra tem um pH muito alto, é um pH muito básico. O melhor sabonete é o sabonete líquido e com um pH baixo, com pH ácido. Então, quando você for comprar um sabonete para usar no seu banho, a região externa, fazer uma higiene íntima, porque a gente fala higiene íntima, muitas vezes, Regina, a mulher acha que é interna, higiene íntima, lá dentro da vagina. Não, a vagina não se toca, deixa que a vagina ela é autolimpante. Então é só externamente, só na região do períneo, que é essa região entre a vulva e o ânus, a região da uretra, externamente, e com sabonete líquido delicadamente. Ô, doutor Zé Bento, e o sabonete? Tem sabonetes íntimos, né? Específicos para essa região? Tem sim. Vale a pena? Tem vários. Vale a pena. Não, tem que ser esse. Aliás, toda mãe já tem que ensinar a sua filha a como usar esse sabonete íntimo externamente. Perfeito. Letícia diz, é necessário passar o fundo da calcinha para eliminar doenças? Eu imagino passar com ferro. É isso mesmo. É muito melhor mesmo, Letícia. Agora, o que não pode fazer, que muita mulher faz, é lavar a calcinha no banho e deixar secando lá no box do banheiro. Isso não deve ser feito, porque a região do banheiro, ele é muito úmido, ele acaba proliferando fungos ali numa quantidade que você nem imagina. Quando você vai dar descarga, por exemplo, você tem que fechar a tampa. Por exemplo, você evacuou.
Aí tem fezes ali na região e você vai dar a descarga para ir embora aquelas fezes. É o spray que vai, né? Esse spray entra no banheiro e vai, você tem que fechar a tampa e dar a descarga. E não deixa secar a calcinha lá no banheiro. Deixa secar um lugar arejado e, se possível, passar o forro na calcinha. É ótima orientação. Perfeito. É que antigamente eu fui educada assim, né? Por uma questão de pudor, de recato e tal, a calcinha fica ali. Mas não é saudável, né? Mudou. Não é saudável. Não é saudável. Não é uma região, por exemplo, que você deve guardar as vitaminas, por exemplo. Você não deve guardar nenhum tipo de remédio no banheiro, né? No banheiro onde tem, ou no armário. Aí sim, você coloca no armário, é melhor. Mas você deixar ali ao ar livre do banheiro, com aquele vapor de água, isso altera muito até as vitaminas. Perfeito. Dr. José Bento é médico, ginecologista, alvo da nossa admiração, como eu sempre digo. O site do Dr. José Bento é drjosebento.com.br. O Instagram do Dr. José Bento é @josebento. Simples assim. Sempre um prazer falar com o Dr. José Bento. Um beijo grande para você. Muito obrigada, meu querido. Até breve. Até. E é simpático, né? Mas todos os médicos que vêm aqui são simpáticos.